depois postar nas redes sociais, principalmente no YouTube. Bem, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Imenso prazer ter todos aqui. Meu nome é Thiago Pereira, estou como líder de comunidade e parcerias aqui da FCJ Group. Imenso prazer ter vocês aqui hoje na nossa rodada de negócio com foco na vertical agro, tá? E aí, imenso prazer ter a presença de todos. Antes de eu iniciar os trabalhos, eu queria dar um espaço para o Francisco poder falar, que é o líder da Vertical, Head, para poder dar algumas palavras. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho da dinâmica e a gente tenta fechar aqui em 1 hora certinho para não atrapalhar o horário de vocês, tá bom? Francisco, fica à vontade para dar uma palavrinha. Perfeito, Thiago. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Meu áudio tá bom? Sim, tá ótimo. Ah, perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a presença de vocês nessa rodada de negócio nosso da Vertical Agro. Alguns eu conheço, para aqueles que eu não conheço, eu me chamo Francisco Paredes, atualmente estou como head da Vertical Agro da FCJ. Eu sou de Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, e junto com o Maurício e o Marcelo, que são outros dois gerentes de inovação nossos, nós estamos aí incumbidos aí de proporcionar diversas ações, né, juntas aos nossos founders, às startups aí, e uma delas é preparar para esse momento, que é essa rodada de negócios. A gente costuma dizer que muito mais que oportunidade é criar conexões, né? Então aqui o que vocês vão ouvir são soluções muito, vamos falar assim, interessantes, pertinentes. Fiquem à vontade para perguntar, para questionar, tirar dúvidas. Eu acho que aqui o momento é esse mesmo, né? Temos a Dronify, a Periodic, a Agroger hoje aqui com a gente. Agradeço também a disponibilidade de você estar aqui, tá? Com a gente participando e na confiança também no nosso trabalho. E só para dar um rápido overview, né? A gente tem aqui convidados de algumas partes do país e também de fora do país, tá? Acompanhando a gente aqui. Então, acredito que vai ser um momento muito válido aí de troca de conhecimentos. Espero que seja proveitoso para todos. Então, não me alongando muito, passo para o Tiago, porque os atores principais aí estão esperando e novamente a gente fica à disposição, tá bom? Obrigado, gente. Perfeito, Francisco, obrigado aí pelas palavras e sem delongas, pessoal, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui das startups, no qual o Francisco já citou. Na rodada de, né, a gente tem três startups aqui. Uma startup é a Dronify, que é uma plataforma inovadora que utiliza drones e software de ponta para transformar a agricultura de precisão. A gente tem a Periódica, que é uma solução revolucionária em agricultura regenerativa que combina ciência aplicada e soluções naturais, é, como biochar e plasma marinho, para regenerar solos e elevar a produtividade sustentável. E a Agrogé, que é um sistema digital de gestão projetado para organizar dados essenciais da agricultura, como informações do campo, finanças e rastreabilidade. Eu vou dar a palavra para eles, sem delongas, a dinâmica, como é que funciona. 10 minutos de apresentação, mais 5 minutos de pergunta, tá bom? Enquanto isso, eu vou gerenciando aqui para vocês. Vou parar de compartilhar minha tela. Obrigado. Quem quiser conversar mais, eu estou à disposição para conhecer as dinâmicas aqui da comunidade da FCJ. Vou parar de compartilhar para ver todos vocês e convidar aqui as startups para esse processo de apresentação, seguindo o rito da apresentação no qual eu fiz, que eu gostaria de chamar primeiramente a Dronify. Acho que Jovenildo está aí, né, Jovenildo? Já está aí, já. Deixa eu liberar a apresentação para você aí, meu amigo. Não só o Jovenildo aí, Jovenildo. Longa data, hein, Jovenildo? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Eu não tô te ouvindo, o áudio não tá vindo. Se quiser, eu posso Tá, seguir. Ou agora sim, deu certo, Jovenildo. Ok, pode apresentar, fica à vontade. tá me escutando? Sim, Ótimo. É que eu fui fazer manutenção no notebook e o som tá bem ruim. Vamos lá, só um segundo.
Ok? Pessoal, boa noite. Sou João Carvalho, sou um dos fundadores da Dronify. A Dronify é uma startup que desenvolve tecnologia voltada para o controle biológico de pragas agrícolas, ou seja, a gente cria equipamentos para a liberação de insetos benéficos que controlam pragas agrícolas. Uma praga principal, que é o nosso alvo, é a broca da cana. É uma praga hoje que causa nos canaviais, no Brasil, por um todo, um prejuízo aí na ordem de 8 bilhões de reais. E o que a gente vem presenciando em campo é resistência a produtos químicos, falta de precisão, porque é feito manualmente boa parte das práticas hoje de controle, e automaticamente ali nós temos escassez de mão de obra e o monitoramento é ineficiente. Pensando nesse processo, nesse problema que vem causando há muito tempo, nós desenvolvemos o nosso equipamento, o Spread DF, é o nosso drone. É um drone que foi construído para ser modular, para liberar, além de insetos, também a possibilidade de liberar formicidas e essências florestais, e com isso a gente consegue ter muito maior precisão na liberação, a gente consegue ter uma escala operacional, porque a gente consegue fazer hoje, comparado ali, uma equipe com 10 pessoas faz em torno de 100 a 150 hectares, com o nosso equipamento conseguimos fazer até 600 hectares. E nós fizemos ele para ser modular, para ser um drone que possa ser modificado, chamado biotransportador, que é essa parte de baixo que vocês veem, para fazer liberações de diversos tipos de mecanismo de ação. Esses mecanismos na cana, nós temos três em especial, insetos, né? Tricograma, tetráticos e cotésia, são insetos que controlam a broca da cana uma vez liberada. E a nossa plataforma, ela foi justamente pensada no sentido de ser fácil de operar, a gente fala que é o modelo Jeep, né? Fácil de montar e desmontar, fácil de ser operacionalizado em campo, para que a gente consiga, esse usuário do equipamento consiga ter efetividade e menos problema e mais ação em campo. E aqui nós temos um caso de sucesso, que é a nossa base de estudos, onde quando encontramos um cliente que estava com índice de prestação, que é chamado dano econômico ali, ele estava com índice de 6,23, causando um extremo prejuízo, e com o nosso equipamento ele chegou a reduzir para 2%. Isso transformando em ordem financeira uma economia anual aí de 45 milhões de reais. Bom, a Dronify ela não nasce somente para construir ali os biotransportadores e os drones. Nós criamos toda uma plataforma de monitoramento, uma plataforma de aplicação e o desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente assiste esse produtor de ponta a ponta na jornada do controle da praga nas áreas deles. E aí, falando em mercado, a gente tem um mercado hoje na ordem de 27 bilhões, onde 8 bilhões já está só no Brasil, e a Dronify está no mercado hoje presente de 950 milhões de reais. E isso mostra a nossa crescência na região que nós estamos hoje centrado. Nós temos hoje, desculpa, nós temos hoje 1 milhão de hectares já mapeados em nossa região, que deu o nome de Mesbla. Eu estou aqui na fronteira entre Espírito Santo, Bahia e Minas. Nós já temos aí 95 mil hectares monitorados, né? E desses 95 já aplicamos 63 e já estamos aí na prospecção de 100 mil hectares. Falando na nossa conversão, nós desenvolvemos um equipamento não somente para cana-de-açúcar, então, como eu disse, ele é modular, que é intercultura. Então, ele serve para silvicultura, para o café, para grãos, para HF, para cidros. Então, ele é um equipamento que atende toda a demanda que houver na parte de controle da dispersão de inimigos naturais, para controle de pragas. Nossa receita anual, nós estamos crescendo aí a 12%. Em 2024, nós fizemos uma parada no serviço. Hoje nós prestamos serviço diretamente para nos autofinanciar. Esse ano que a gente vai começar a venda direta do equipamento, vista a demanda que houve da nossa atividade. E aí, o ano passado, nós paramos um pouco a atividade e investimos bastante em pesquisa e desenvolvimento, visto que a gente também está desenvolvendo ali, em paralelo, uma plataforma de inteligência artificial que chamamos de Biosentia. Falando em mercado, hoje nós estamos atendendo diretamente, como eu disse, os fornecedores de cana aqui da região e usinas, e aí nós temos a perspectiva agora de começar realmente a vender o equipamento. Isso nos dá escala operacional e também aumenta o nosso market share na presença de mercado. Então, comparando hoje a Dronify com os seus principais concorrentes,
nós somos o único que tem uma plataforma completa, ou seja, do monitoramento à aplicação. A única, de fato, diferença é que nós não temos a biofábrica, que é onde produz esses insetos, que também não faz muito sentido para nós termos esse passivo. Nós temos parcerias com empresas que o fazem e algumas empresas que têm até mesmo o drone, nós somos fornecedores desse equipamento. Bom, então aqui é a nossa trajetória. Nascemos ali em 2019 e de lá para cá nós viemos consolidando a nossa ferramenta e nossa expertise, em especial no controle biológico. Nós falamos que a última coisa que voa na Dronify é o drone, temos muito conhecimento envolvido. Esse ano de 2024 investimos muito forte em pesquisa e desenvolvimento para melhoria de fato do nosso equipamento, evolução, para entregar para o mercado realmente um equipamento disruptivo que está muito fora da curva do que a gente tem hoje em termos de equipamentos que a gente já chama de obsoleto comparado ao nosso. Aqui está a nossa equipe que faz acontecer de fato em campo, né? Eu, Jovenil Carvalho, CEO e cofundador ali, analista de sistemas e mais de 20 anos já na cana-de-açúcar, no setor agro. A Andressa, que chegou, a Andressa, na verdade, todos os três chegaram recentemente, a Dronify, a Andressa, a Alice e o Wesley. A Alice e o Wesley são técnicos agrícolas formando em agronomia e a Andressa é na nossa coordenadora administrativa. Contratamos recentemente, na verdade, tem um processo de contratação de mais um técnico agrícola, ou seja, para aumentar nosso portfólio de ação em campo. E aí são alguns clientes que nós já atendemos hoje, né? Nós temos a nosso maior portfólio está realmente na cana-de-açúcar, entre fornecedores e usinas. Nós hoje participamos de alguns ecossistemas, visto que já estamos 5 anos já trabalhando com essa atividade e temos alguns parceiros que consolidam e fazem com que a nossa ferramenta realmente atenda as demandas de mercado. E aí, alguns prêmios que a gente foi tendo ao longo do tempo, né? A gente percebe que participar dos ecossistemas e desafio do agro fortalece a nossa marca e nos fortalece enquanto empresa. Isso, cada dia mais, nos traz mais proximidade de ecossistemas e mais network com o ecossistema de inovação. Hoje nós estamos captando um investimento, né, na ordem de R$ 900.000 para que a gente consiga alavancar a parte operacional do nosso equipamento. Como eu disse, todo dinheiro que entra na Dronify é reinvestido na Dronify, então hoje não tem nenhum aporte externo, né, realmente financeiro, todo o recurso é utilizado para que a gente consiga fazer essa ferramenta ficar mais conhecida e mais próxima ali de quem realmente necessita dela. E aí eu convido vocês a conhecerem e a voarem com a Uber dos Insetos, que é a Dronify. Agradeço imensamente aí a atenção de vocês e estou aberto às perguntas. Bem, Jovenildo, obrigado aí. Foi 2 minutinhos antes do horário. Pessoal, vou abrir uma perguntas aqui para o Jovenildo. Quem quiser, só levantar a mão e abrir o microfone. Procurando a mão aqui para levantar. Posso falar, Thiago? Claro, fica à vontade, Richard. Tá bom. Giovanni, parabéns aí pela apresentação, bacana, prazer conhecer. Obrigado. Eu faço a pergunta para todas as empresas de drone que eu vejo, com o avanço das agroflorestas, né? São florestas estratificadas, que têm diversidade, e a gente tem que, alguma altura, a gente tem que sair da monocultura, né? Entrar numa coisa mais diversa. E eu pergunto, o drone, ele voa dentro de uma floresta, né? Dentro da floresta, não, ele voa por cima dela, né? Por exemplo, a Por gente cima dela, fazemos né? hoje isso. Hoje nós fazemos aplicação em áreas florestais para controle de lagartas. Então a gente faz a dispersão acima dela. No caso do eucalipto, a gente voa ali em torno dependendo da altura da floresta já consolidada, entre 80 a 70 metros de altura. Ah, Então, boa. dentro da floresta, não. O que a gente projetou o nosso equipamento principal, o biotransportador, só voltar a imagem aqui para vocês verem ele, que é justamente pensando em dispersão de, de sementes. Então, a gente desenvolveu o Uhum. tanto de cápsula, a gente pode colocar essências florestais ali para fazer a dispersão, quanto também o de esfera pode ser liberado Certo. essências florestais para florestamento. Então, a gente Tá. pensou nele além da questão do controle biológico, mas também para liberação de
de controles de Muito legal. formigas e também para liberação de semente. Se eu puder explicar a pergunta um pouco estranha, é que às vezes o extrato inferior dentro dessa floresta, ele requer uma aplicação mais de contato, mas isso seria mais no caso de biológicos em cauda, né, líquida. Como Uhum. vocês trabalham com semente e com, sei lá, se ovos, né, ou larvas, ou pupas, ou insetos, então acho que dá para jogar por cima mesmo, né? Sim, sim. Nesse caso, sim, porque principalmente pela cápsula, né? Então ela cai ali dentro É, ou ela pode ficar uhum, enganchada na própria folha ali, que o efeito é justamente para o inseto perfeito, sair para fazer o controle. perfeito, obrigado. Nada. O Douglas mandou aqui que solução bacana, parabéns. Mas alguém queira fazer pergunta? Ô, Jovenildo, aproveitando, eu peço para você colocar seus contatos aqui no chat também, eu acho que é importante. Franklin, pode perguntar. Olá, pessoal, boa noite. Estão me Boa ouvindo bem? noite. Olha, estou ouvindo. Boa noite, Frank. Boa noite. Sou o Juvenildo. Boa noite, Francisco, aos demais aqui participantes desse encontro. Eu sou o Frank, engenheiro agrônomo, atualmente estou aqui fora do Brasil, aprendendo algumas coisinhas mais, né? E obrigado, Francisco, pela oportunidade aqui, pelo convite. Juvenildo, eu só tenho uma pergunta. Após o uso do drone, né, de uma operação, o, compro, o mapa gerado ali, o laudo, ele já gera, isso gera, é mais como um comprovante da operação ou já gera o mapa? Isso também vai tudo para o cliente já de uma forma completa. A gente, pensando justamente nesse ponto, a gente criou uma plataforma para gerar um relatório da aplicação, né? Ele tem dois sensores, um é para temperatura, para ver a conformidade e temperatura do produto que está ali, porque ele pode sofrer alguma anomalia por ser vivo, né? E o outro para controlar a queda, a quantidade que cai. E o relatório, sai um relatório ali com a temperatura, com a velocidade do voo, e a gente agora está criando ele para integralizar com o mapa, né? Com o registro do mapa diretamente, né? Para as regras do mapa, para ele já sair dois relatórios, um para exportação para o mapa e um para exportação para o cliente. Aí é na plataforma que vai fazer a rastreabilidade do voo. Isso vai criando um certo histórico do cliente, né? Isso vai fidelizando ele, né? E, Digamos. exatamente, exatamente. É tanto que a gente vai, nessa própria plataforma, a gente consegue monitorar onde é que o drone está voando em tempo real. Bacana. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Senão a gente dá sequência aqui. Lembrando, pessoal, que eu coloquei no chat o NPS, tá? É muito importante que vocês avaliem para a gente continuar fazendo, porque a gente sempre faz esses encontros aqui com as verticais. Então, vamos dar sequência, então, frente às apresentações aqui. Eu gostaria de chamar agora o Richard da Periódica. Richard, fica à vontade aí para você compartilhar, tá bom? Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Richard. Já estamos vendo sua tela, só falta colocar na apresentação. Você está na tela. É porque geralmente. Agora deu? Aqui entrou. Perfeito, perfeito. Entrou? É isso Deu mesmo. sim. Bom, boa noite para todo mundo. Prazer conhecê-los. Meu nome é Richard Charit, sou o diretor técnico da Periódica. Queria apresentar meus dois sócios aqui, o Cristiano Psílakis, né, Cris? E o Manuel Brás, cada qual na sua especialidade. A nossa startup, nossa Climate Tech, né? Ela foca nos problemas mais atuais da agricultura, né? Nós todos temos, de uma forma ou outra, nos nossos 35, 40 anos de estrada aí, de agronomia, né? De consultoria e, e participação em indústrias e bom, produção agrícola, etc. Nós estamos basicamente focados em achar soluções para os principais problemas. E o foco é regeneração, e durante a nossa vida profissional a gente
sempre esteve muito atento, né, a inovações possíveis, quebras de paradigmas, né, tecnologias disruptivas. Eu quero apresentar algumas aqui para vocês, com o ângulo da regeneração, no caso. Mas a nossa startup tem mais de 2 anos. A gente especializa, como eu já falei, em nutrição avançada, né? Procurando sempre resiliência a pragas e doenças, né? A gente olha muito seriamente a questão da diversificação e a integração dentro da fazenda, né? Como componentes de um sistema maior que tem um princípio de autorregulação, em vez da gente caminhar para monocultura e soluções isoladas, caminhar para uma coisa mais integrada, né? Manuel Braz é especialista em projetos de aquicultura, aquaponia, né? Então, a integração do peixe, da produção hortícola, é, culturas em geral, perenes ou não, utilizando resíduos da atividade de aquicultura, né? Processamento mínimo, o Cristiano trabalhou muitos anos com isso, hortaliças orgânicas, regenerativas, né? Desenvolvemos um conceito de rações verdes a partir de samambaias macrófitas, né? São samambaias aquáticas, que têm um teor de proteína muito grande, similar à soja, tem um poder de crescimento muito grande, dobra de biomassa a cada 48, 60 horas, e produz um material de grande digestibilidade, alto valor proteico, etc., né? Reflorestamentos também a gente trabalha, e desde o início concebemos 4 ou 5 insumos agrícolas, um dos quais de base marinha, né? E é disso que nós vamos falar hoje. A gente está olhando com muita seriedade ao que será a primeira empresa de biochar comercial no Brasil, já em parceria com uma empresa no Maranhão, fazendo uma biomassa muito nobre, que é o babaçu, e não só trabalhando o biochar, eu não sei se todo mundo está familiarizado com isso, né? O biochar, ele é um carvão obtido a temperaturas, né, e a níveis de oxigênio diferentes do carvão de churrasco, por assim dizer. É um produto nobre, especial, com uma grande porosidade, espécie de uma grande esponja, né, que ao ser colocado no solo, tem grande estabilidade no tempo, né, tem uma longevidade aí de mais de 300 anos, ou seja, ele não volta a ser CO2, ele não volta a contribuir para o efeito estufa com facilidade, né? E o que é interessante dessa esponja é que é possível a gente carregar ela. A gente consegue enriquecer essa esponja, calibrar essa esponja com uma mistura nutricional, inclusive específica para cada cultura. A gente pode entregar um biochar, que por si só já é muito bom, mas a Periódica está aportando na parceria com a Florestas Brasileiras, né, que é a nossa parceira no Maranhão, nós estamos aportando tecnologia de enriquecimento do biochar. Então, composição, textura, tempo de embebimento, taxa de absorção, taxa de liberação, CTC, tudo isso. E então, basicamente, nosso modelo de negócio colocado aqui é biochar marinho, né? Seria vendido por tonelada, isso a cada safra, a cada plantio. Serviços, né, de análise, monitoramento, planejamento agrícola e o equivalente em carbono para o mercado de carbono que essa atividade ela permite, né? O problema aqui, nós estamos num solo tropical, desculpa, nós estamos num clima tropical, é um clima que aumenta intemperismo, aumenta a lixiviação. O Brasil tem solos antigos, muito lavados, muito intemperizados, né? Com reserva mineral primária baixa, né? Então, nós temos que não só colocar nutrientes, mas segurar esses nutrientes no solo, né? Isso é possível fazer através de pó de rocha, a partir de o que a gente produz é uma espécie de pó de rocha líquido.
a gente chama de plasma marinho. É nada mais do que água do mar dessalinizada de cloro e sódio, né, que contém a tabela periódica inteira na sua composição, né, tanto em proporção como diversidade. Não é à toa que a gente chamou a nossa empresa de periódica, né? E uma vez colocado esse nutriente no solo, você vai começar a ter um comportamento das culturas diferente, porque elas vão poder contar com elementos que a nossa agronomia moderna não usa, né, ou não considera, né, como o vanádio, o níquel, né, o cobalto, são só alguns dos que estão mais ou menos na frente aí, titânio, né, estão na frente da pesquisa com benefícios para a agricultura. Então, voltando, temos solos degradados que merecem esse cuidado, né? Estresse hídrico, variabilidade climática, né? Então, a gente tem muito problema de reveses climáticos o que demanda plantas mais resilientes, né? E também essa oportunidade do carbono que eu vou estar falando sempre, quase todos os slides, né? Biochar, o nosso é de babaçu, é um coco que provê um biochar de altíssima qualidade, é dele que é feito o carvão ativado, né, para os filtros, etc. Fertilidade marinha, então essa coisa cíclica, né, circular mesmo, né, de reutilização de, de recursos que estão disponíveis no mar, trazer isso meio que de volta para a terra, né, inverter esse racional de lavagem pela chuva, carregamento para os rios e dos rios para o mar. Então a gente estaria meio que terminando esse ciclo, fazendo voltar esses nutrientes perdidos, né? Então, o biochar ele melhora muito a estrutura, né, do solo, oxigenação, retenção de água, disponibilidade de nutrientes e vida, micro-organismos, que é muito importante também, né? Cada tonelada de biochar enterrado produz 2,4 toneladas de CO2 equivalente, que é esse que vale para os projetos de carbono. Então, ele tem um fator aí de 2,4 de multiplicação para cada tonelada enterrada. O produtor, ao ter os benefícios do biochar no seu solo, pode contar também com esse crédito, né, do enterrio desse biochar, né? Nossos eixos são regeneração, né, biologia, fertilidade, sequestro de carbono, inteligência de integração. Isso significa essa customização que eu falei para vocês, né? Dados, recomendações e protocolos de aplicação por cultura. Então, o biochar para o cacau não vai ser igual ao biochar para cana, não vai ser igual para o biochar de hortaliça e nem de uva em Petrolina, por exemplo. É o tipo de insumo ideal para solos ácidos e arenosos, que retêm pouca umidade e pouco nutriente. Entregamos valor em primeiro lugar, com essa biomassa azul, vamos dizer assim, entre aspas, né, marinha e circular, é uma produção controlada, com tecnologia nacional de ponta. A máquina vai entrar em operação agora no mês que vem. A gente pretende entrar no mercado do Norte, Nordeste, agora no fins de março, né? Questão do protocolo de aplicação, nós já temos protocolos para mais de 50 culturas, né? E tecnologia também de aplicação e repetição, né, de doses, etc. E toda a questão do carbono através das certificadoras e das suas metodologias, né? Mercado crescente para insumos regenerativos, existe um interesse muito grande no Brasil, agora por converter, vamos dizer assim, para regenerativa, né? E expansão também, empresas que procuram no seu ESG cumprir metas de emissões ou remoções, né? E o Brasil com a escala que tem, né, agrícola. Nós temos um Embrapi já no segundo ano com a Exalc, fazendo pesquisa e validação do uso desse biochar enriquecido e também do efeito do plasma marinho sobre a agricultura. Está saindo resultados parciais, a gente espera ter um relatório final agora, daqui a menos de um ano agora.
a nossa ideia para conseguir tração e das próximas etapas, né, seriam pilotos em áreas estratégicas, áreas demonstrativas, com foco, né, em performance, produção, identificação, produção ou remoção de biomassa para polos de produção de biochar pelo Brasil afora, sendo que o primeiro é no Maranhão, estruturação de protocolos, certificação, que é muito importante, né, e a mensuração. Então, a ideia é isso, os lotes comerciais devem estar saindo agora no final de março, já começa toda essa cascata de nosso go-to-market. Obviamente, buscar realmente as culturas que remuneram, né, um aporte de um novo insumo como esse, desconhecido, não adianta aplicar por enquanto em milho e soja, acho que é mais hortifruti, ela é floricultura, o lambras da vida, né? Substratos agrícolas também muito interessante você agregar compostos, né? Compostos organominerais com biochar, ele estabiliza, né? Toda a questão da solubilidade, absorção, retenção, etc. Buscar cooperativas, pequenos agricultores também, mas compras coletivas, né? Revendas também com empresas que têm familiaridade com insumos regenerativos e programas SG de indústrias, sem deixar de mencionar mineradoras e empresas que incorrem uma certa degradação de solo. Aqui a gente está buscando uma primeira captação, uma pre-seed. Não temos valor ainda, mas a ideia é acelerar agora a produção, calibrar, avançar, terminar, finalizar a questão de embalagem, rotulagem, né? Fundar os pilotos e estabelecer as representações, especialmente no Norte e Nordeste por enquanto, e dar os primeiros passos para o MRV. MRV, para quem não sabe, é monitoramento, relatório e verificação, são processos da geração de crédito de carbono, né, junto às certificadoras. É isso, gente. Muito obrigado. Estou aqui disponível para as perguntas de vocês. Tiago, desculpa se eu passei alguns minutos. Tranquilo, Richard. Tranquilo. Pessoal, parabéns, viu, Richard, pela apresentação. Pessoal, perguntas, quem quiser pode levantar a mão e já abre o microfone. Perguntas para o Richard, tá? Diga, Vou fazer minha... Franklin. Boa noite, mais uma vez, participando aqui. Boa noite, Richard, parabéns pela apresentação, a Obrigado. contribuição também. Pensando, você comentou, né? Eu sou lá do Mato Grosso, sou lá de Cuiabá, cuiabano, e você comentou na apresentação que soja e milho, por enquanto, fica inviável, né? E acredito também ter cultura já bem consolidada no estado, tudo mais, já ter toda a dinâmica, né, dos fertilizantes químicos e tudo mais. Então, isso seria focado mais para pequeno produtor, pequenas associações, fruticultura, e nessas questões. Qual que seria o payback para o produtor? Em qual tempo o biochar se paga? Ou via aumento de produtividade, redução de insumos? Qual que seria o caminho assim para chegar no produtor? Deu para entender a pergunta. E, Franklin, eu não queria confundir dizendo que é só para um pequeno produtor ou projetos menores. Não. O que nós temos são duas coisas. Distância da área de produção, né? O biochar ele é leve e ele é volumoso. É difícil você transportar, por exemplo, do Maranhão para Mato Grosso, vamos dizer assim, né? Com a viabilidade. Então, nós temos uma certa limitação de raio, a ideia é criar esses polos de produção de biochar por estado, por região, de forma que esse frete não caia matando, né? Tá? Segunda coisa é o valor mesmo, né? O custo de produção, por enquanto, né? Que está muito novo, tem muito a ver com preço de biomassa na fonte, na entrada e tudo isso, que faz com que a gente prefira, vamos dizer assim, ele funcionaria demais para o milho e para a soja, seria ótimo. Agora, precisaria de um esquema muito local, uma produção local, talvez usando o próprio resíduo do milho, por exemplo, como está fazendo a Net Zero, né? Aquela empresa do Espírito Santo que trabalha com café.
eles estão fazendo parcerias com produtores num raio de 100 quilômetros em volta da unidade de pirólise, né, que é a unidade de carbonificação, de carbonização, né, que é o biochar, e com isso conseguem meio que devolver aquela biomassa de casca de café que foi entregue, foi pirolizado e foi devolvido ao produtor a um custo praticamente gratuito, com exceção de alguma porcentagem, e os créditos de carbono que eles retêm também. Então, é um modelo de negócio diferente do nosso. Agora, por exemplo, o nosso cliente ideal são grandes empresas de fruticultura, em Petrolina, por exemplo, né, operando em areias quartzosas, profundas e pobres em minerais primários, e necessitando dessa esponja para segurar a umidade, segurar a vida, etc., melhorar seus processos, né? Tem um estudo muito legal da Biochar Pacific. Depois você está aí fora, não sei que país você está, mas entra lá e tem uma pesquisa muito bacana feita em 7 anos, né? Que atesta o benefício do biochar do ano zero, no ano um, até o ano 7, né? Que mostra em dólares o benefício para aqueles que usaram, né? Então, houve aumento de produtividade ainda no primeiro ano, mas especialmente segundo ano em diante, né? Esse foi um biochar puro, esponja vazia, tá? O nosso vai ser uma esponja cheia, vamos dizer assim. Então, essa aqui é a novidade. A gente quer carregar ele com algo que faça sentido. A gente já vende, já produz o plasma marinho para a agricultura. Agora nós vamos enriquecer o biochar com isso aí. Então, a ideia, a expectativa é que pelos nossos testes agora preliminares, Exalc, Araçoiaba e clientes de consultoria, a gente observa um efeito logo na primeira safra, uma coisa bem legal, né? São efeitos, às vezes, massa seca, por exemplo, então aumenta um pouco a espessura de folha, né? Tom, né, tonalidade de verde, então mais clorofila, mais fotossíntese, mais produção. Está muito cedo ainda para avaliar em quilos por hectare ou reais por hectare, né? Mas está num bom caminho, vamos dizer assim, né? E o biochar, a própria mídia internacional ajuda muito, não só internacional, mas no Brasil muita gente ligando, a gente está, se quiserem visitar o nosso site, é o periódica.agr.br. Lá tem uma explicação de tudo isso, a consultoria, tudo que a gente presta, e, e explica isso bem, tá? Espero ter respondido a tua pergunta. Não, com certeza, respondeu sim, muito obrigado. E é isso mesmo, é escalonar, né? Vocês já estão no caminho e isso é bacana, né? É, Isso é muito bom. E o que hoje o cenário global é orgânico, é produção de biológico, e isso tem avançado muito na agricultura, né? A gente tem olhado depois do sistema do plantio direto, eu que estou aqui fora, eu vejo muito, eu estou é, aqui na Irlanda, e agora que alguns produtores estão implementando sistema de plantio, sistema de rotação de culturas, né? Então, agora que eles estão experimentando. Então, às vezes, por exemplo, no Brasil, que a gente já está muito à frente, e eles aqui estão um pouco atrás, então tem que ter essa troca de conhecimento é fundamental, né? Mas é muito beleza. bom. Parabéns aí pela condução Parabéns e pra mim. sucesso. Obrigado. Alguém tem mais Cris, alguma pergunta, pessoal? Senão a gente segue. comentar alguma coisa? Manuel, vocês querem falar um minutinho, alguma coisa? Não, só complementando, né, que já dentro do que você falou foi bem elucidativo, né, que a gente está trabalhando também, né, dentro da área que foi comentada aqui das rações verdes, né, que vão se somar a isso, porque o uso dos minerais marinhos com essas rações verdes, você acaba criando uma super ração para os animais, né, e não só uma super ração, como uma biomassa super nutrida também, que pode ser um enriquecedor de solo. Está dentro do nosso escopo. É isso. Bacana. Bem, pessoal, então vamos seguir. Agora vamos convidar a próxima apresentação aqui para a gente finalizar aqui nossa rodada. Queria convidar aqui para apresentar, então, para a gente fechar a Agrogé. Gemerson, tá aí? O Boa Renato? noite. Boa noite.
Já achei aqui. Tô, tô Beleza, mesmo. Gênesis, fica à vontade. Me escuta, me escuta bem? Perfeitamente. Perfeito. Vamos ver como é que compartilha aqui. Tem isso. Tem um Estiverem botão. vendo, só dá um ok, por favor. Sim, já estamos vendo. Isso, já estamos vendo. Beleza. Pessoal, boa noite. É um prazer trocar essa ideia com vocês. Eu sou o Jamerson, fundador e CEO do Agrogé, tecnologia que valoriza quem planta. Aqui trouxe só algumas notícias mais focadas no Espírito Santo, que a gente tem tido uma atuação mais forte agora em 2025, mas falando só do mercado de café, aí, movimentações que ultrapassaram 1,2 bilhão de dólares no ano passado, né? Então, um produtor, ele realmente é um gerador de riqueza, né? Mas a gente ainda encontra uma contradição muito forte no campo, que esse cara que gera riqueza, ele, na sua grande maioria, toma decisão no escuro, né? Ainda é muito forte essa frase de, os dados estão na cabeça, está na mente, e por vezes quem mais trabalha é quem menos recebe, né? E assim, o propósito do Agrogé é muito claro, é levar prosperidade para essa família que está no campo, com uma gestão de forma muito fácil e prática para ele. Aqui só trazendo um exemplo para elucidar o que eu estou falando, se a gente pensar num exemplo de uma saca de café aqui, Conilon, arábica, mas só para exemplificar, que custa R$ 750, a gente consegue R$ 250 de lucro nessa saca. Esse cara que tem tudo na cabeça, se a gente digitaliza isso e entrega para ele ali de forma muito simples, uma redução de custos ali de desperdício mesmo de 10%, a gente consegue reduzir o custo dessa saca de café para ali R$ 675, aumentando R$ 75 no lucro dele em cada saca de café, né? Então, estou falando que isso representa 30% a mais de dinheiro no bolso do produtor. E por isso é muito importante, né? Porque com uma margem maior, o produtor ele continua investindo, gerando empregos e continua na atividade, né? Que é muito importante. A gente sabe que aquilo que não se mede também não se pode medir. Então é por isso que o Agrogé nasceu de uma forma muito fácil e prática no dia a dia. Nós ajudamos produtores a partir de 2 hectares a centralizar os dados financeiros, agronômicos e operacionais, onde ele consegue ter uma visão clara da sua safra e saber a saúde financeira do seu negócio, né? Então a gente entrega para ele a possibilidade de uma redução de custos, evitando desperdícios, e a gente usa a IA no dia a dia para que essa tecnologia realmente seja simples e acessível para esse produtor. Aqui é um exemplo de um dos nossos produtores que tinha aquela realidade, né? E aí, na segunda safra, ele conseguiu aumentar a sua margem de forma relevante. Isso só é possível, né, para o nosso setor, aqui até então trabalhando apenas com café arábica, porque a gente nasceu para ser prático, né? Então a gente entrega para ele dados do dia a dia, né, que realmente fazem sentido. Normalmente ele coloca o que ele está acostumado mesmo a lidar, não tem nada tão novo. A gente usa QR Code, formas fáceis ali e visuais para ele conseguir movimentar esse café, inclusive no pós-colheita. Temos toda a parte ali de monitoramento de praga e doença, inclusive utilizando o IA no WhatsApp, né, para realmente romper aí e reduzir as barreiras de entrada para esse produtor. O nosso modelo de negócio hoje é um SaaS, e a partir de R$ 99 por mês, o produtor consegue ter essa tecnologia, tornando assim acessível para qualquer produtor. A gente teve um crescimento de 24 para 25, de 60 para 150 propriedades atendidas. Nós passamos agora por um programa de aceleração ali no Espírito Santo, né, e concentramos o maior foco ali, apesar de hoje a gente atuar em 5 estados. A gente tem maçã em Santa Catarina, a gente atua no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas e Bahia também, 6 estados, na verdade. E a gente roda todo dia aí várias cidades, escutando muito do produtor, do dia a dia, né, fazendo melhorias na plataforma. E essa jornada aí de imersão ano passado no Espírito Santo trouxe vários frutos para a gente, né? A gente teve uma plataforma que até então só atendia café arábica, né? Ano passado, indo para o Espírito Santo, a gente hoje tem produtores pagantes em Conilon, Pimenta do Reino, como eu disse, maçã também. Maçã porque foi devido às alterações que nós fizemos nesse programa,
para atender os produtores ali no Espírito Santo, a gente conseguiu penetrar também no mercado lá em Santa Catarina. A gente teve, né, dobramos nosso faturamento com 4 meses, os últimos 4 meses de 2025 lá no Espírito Santo, né, melhoramos métricas, aumentamos equipe, né, e assim, a gente espera, a gente estima, né, já com os produtores que estão pagando essa plataforma, um aumento aí de 60 milhões de café movimentados na plataforma só de Conilon, né, uma possibilidade de redução de custo aí nos próximos anos, né, mais renda no campo, eficiência técnica e competitividade para que para aquela pessoa, né, aquele produtor que está tão envolvido na produção ali, realmente no core do seu negócio, e acaba deixando, né? Não é falta de vontade em ter isso digitalizado e ter um controle mais apurado. É realmente a dificuldade no dia a dia, com tempo escasso e tendo plataformas complexas que exigem muito dele, né? E o nosso objetivo nessa conversa aqui com vocês é mostrar que a gente tem expandido para outras culturas e a gente tem buscado parceiros para expandir para banana, por exemplo, para cacau, e a gente acredita muito, né, que o bom trabalho que nós temos feito no café arábica, agora no Conilon, ele pode ser expandido de forma fácil, né? A gente entrou nesse projeto do Espírito Santo apenas para café Conilon, e aí ao deparar com os clientes, os primeiros clientes que foram fechando com a gente o contrato, a gente percebeu que a gente conseguiria atender Pimenta do Reino sem fazer ajustes na plataforma. Então, assim, a gente teve um aumento de mais de 10% no nosso no TAM, né, no tamanho de mercado, só por conhecimento ali de novos produtores, expandir o nosso network. Então, isso também, essa 10% de aumento no tamanho de mercado, é, olhando para a densidade dos produtores ali, locais estratégicos, já tornou que nossa fatia de imediato, ela quase duplicasse, né? Então, a gente consegue ter uma abrangência muito maior, uma participação maior, a gente conseguiu aumentar ticket, né? Então, a gente viu que o caminho só do café ele estava nos limitando. Então, por isso a gente tem buscado outras culturas, né? Espero poder contar com vocês aí para a gente continuar escalando isso. Na nossa equipe aqui, diversa, complementar, nós desenvolvemos a nossa própria tecnologia, né? Temos um setor ali que auxilia o produtor nas decisões financeiras, agronômicas também, né? Com suporte para entregar cada dia o melhor para esse produtor, realmente levando prosperidade para ele, né? Convite aqui para a gente ir junto aí para a próxima cultura. Espero poder contribuir aí com a nossa tecnologia para novos produtores também e realmente levar prosperidade na ponta. Obrigado. Obrigado, Gemerson. Parabéns aí pela apresentação. Pessoal, perguntas, levantem as mãos, abrem os microfones, fiquem à vontade. Oi, Bruna. Fique à vontade Tudo para bem, perguntar. Thiago? Tudo Eu estava jóia. caçando aqui onde que levanta a mão. Desculpa. Gemerson, parabéns pela sua Obrigado. apresentação. Eu fiquei curiosa a respeito dos usuários do seu aplicativo. Se você tem um perfil que vocês já traçaram, né, dessas propriedades, são 150, se não me engano, né, que já está agora. Perfeito. Qual é o perfil do usuário do aplicativo? É o produtor? É o técnico que atende a propriedade? É o gerente? Como que foi realmente essa receptividade, né, do aplicativo a campo? Quais foram as principais dificuldades? Eu fiquei curiosa nisso daí. Obrigada. Legal, Bruno. Obrigado pela pergunta. A gente teve alguns ciclos, né? No primeiro ciclo, que a gente começou atendendo café de montanha, nas matas de Minas, então o perfil era ali 23 hectares, o próprio produtor começando a perder um pouquinho a mão, tá? Nesse controle. Existia uma dor latente, que era a questão da colheita manual, um fluxo alto de pessoas, muito erro de anotação. Então a gente resolveu essa dor primeiro. Então, a gente atendia muito, em maioria, na verdade, não falar só, mas em maioria, colheita manual. Então, esse era o nosso perfil, né? Não era o cara grande, não era o cara pequenininho também. Agora, os bons resultados desses clientes fizeram com que vizinhos que são menores, né, a grande maioria é agricultura familiar, eles também procurassem por alguma facilidade em, por exemplo,
ter clareza de quanto eles vão precisar investir ao longo dos meses. Então, a gente tem aí vários produtores de 2 hectares até 15 hectares que usam a plataforma. Lógico, é um uso mais tímido, né? Não usam todas as ferramentas, mas tem todos os seus dados ali parametrizados. A gente consegue hoje saber produtividade por região, por cidade. E hoje o nosso público é bem heterogêneo, viu? A gente tem hoje propriedades aí que tem 5, 7 pessoas no escritório que utilizam a plataforma, mas a gente tem também Dona Maria ali com 2 hectares, que uma vez por semana entra lá na call de 15 minutinhos e faz seus lançamentos, tá? O lançamento é offline? A plataforma funciona, né? O aplicativo funciona offline ou não? Exatamente. Tanto offline quanto ele também funciona por áudio, né? Então, se É eu colocar sincronizado. lá que o Sebastião, ele trabalhou com desbrota e foi 5 plantas. Ele já consegue entender e faz as correlações depois. E dentro do aplicativo você tem, como você falou, que tem algumas pessoas que fazem uso mais tímido. Isso tem a ver mais realmente com ela, né, a habilidade dela de mexer, o interesse, ou são pacotes que você vende que tem produtos a mais? A gente já tentou vender pacotes mais diversos. A gente já teve 5 pacotes, hoje nós temos só 2, o intermediário e o Pro. É mais por, eu acho que Pareto, né? 80-20. Ele consegue fazer com poucos dados, já satisfaz a necessidade de gestão dela. Né? Ele não é um produtor talvez certificado, ele quer ter previsibilidade, ele quer saber se ele gastou demais, ele quer saber quanto que ele pretende lucrar, entendeu? Facilidade no dia a dia para que isso tome menos tempo dele. E isso já satisfaz o uso dele ali na plataforma. Acho que é mais essa questão. Perfeito, obrigada, Thiago, pelas respostas. Aproveitar e já agradecer pelo convite e, Richard, parabéns também pela sua apresentação. Acabei não fazendo nenhuma pergunta, porque não é muito da minha área, eu não tenho muito domínio, mas achei extremamente interessante. Parabéns, pessoal. Obrigada. Legal, obrigado, Bruna. Valeu, Bruno. Mas alguém deseja fazer pergunta? Lembrando, pessoal, que eu coloquei o NPS no chat rapidinho, um minutinho, vai lá, responde. E essa dinâmica é muito importante para mim como comunidade aqui. Então, primeiro agradeço a presença de todos. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou finalizar todos os Opa, Renato, diga. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite para participar aqui com vocês, né? Achei bem interessante aí as 3 iniciativas, né? E Gemerson, no seu processo aí que vocês desenvolveram, eu posso chamar de software, né? É um software para Pode auxiliar sim. o produtor, né? E Sim, aí sim. ele consegue fazer toda a gestão, né? Nessa questão de rastreabilidade, você percebeu se chegou a agregar algum valor no produto final do produtor? Vocês tiveram alguma experiência nesse sentido de trazer essa experiência dele fazer a gestão, trazer uma sustentabilidade maior para o processo, aumentar a eficiência operacional porque ele agora tem controle de dados e conseguiu transmitir isso, porque você falou que está trabalhando com pequeno produtor também, né? Que é uma grande Sim, dificuldade dos softwares hoje de estar atendendo esse público, né? perfeito. Hoje, o produtor que é certificado, ele já tem essa necessidade, ele tem 2 problemas grandes. Primeiro é o custo, né, operacional para conseguir realmente digitalizar isso ou se adequar ao processo de principalmente rastreabilidade, que é um pouco mais complicado, né? Falando de café arábica, por exemplo. Então ele tem um custo, uma dor de cabeça, às vezes o negócio não bate, toma não conformidade porque ele não conseguiu atender ali os critérios, e a gente vem com reduzindo custos para ele de escritório, né? A gente tem, por exemplo, a antiga Fazenda Claim, né? Eles tinham 5 pessoas para fazer rastreabilidade, o pós-colheita, demorava cerca de 3 meses para fazer, né? A gente reduziu isso, deixando que eles fizessem com 1 mês com 3 pessoas. Então, olha para você ver a economia que eles tiveram, né? E falando em pequeno produtor, nós temos um piloto interessante que foi feito em Caratinga. O Cicobi custeou o programa para 20 propriedades, tá? Pequenos produtores, e 80% certificou no primeiro ano. Então, certificaram devido à facilidade, né, de realmente comprovar o que eles estavam fazendo. Todos eles com rastreabilidade realizada no sistema. Eu acho que o uso do sistema,
ele não levou esse produtor a se tornar mais sustentável e certificar. Eu acho que ele viabilizou um desejo que ele já tinha e ele viu a facilidade ali como uma redução de atrito e fricção mesmo para que ele conseguisse, tá? Então, assim, ele já tinha um desejo, viu que ali seria um pouco mais, seria mais fácil, tem contato com a gente direto, né? A gente ajuda ele a fazer todo o processo, inclusive a rastreabilidade ele consegue fazer até cunhar também. Então, acaba, indiretamente, a gente contribuindo com os processos, né? Não sei se está claro, se ficou clara a resposta, Renato. Fica à vontade aí. Ah, sim, muito obrigado aí pela resposta. Valeu, privilégio. Eu queria fazer mais uma pergunta. Claro, com a vontade, Manuel. O áudio fechou, Manuel. Seria o seguinte: vocês já desenvolveram todo um software para fazer essa gestão das propriedades. Para vocês ficaria, acredito que seria mais fácil para vocês se aparecessem novas culturas, vocês teriam facilidade de adequar esse software para esse novo problema que vai aparecer. Vocês têm essas condições de fazer essa aplicação para outras culturas? Manuel, obrigado pela pergunta. Na verdade, é justamente esse o ponto que a gente tem buscado. Ano passado, a gente foi para o Espírito Santo e a gente viu uma realidade diferente aqui de Minas, né? Até então, os nossos clientes aqui, eles café com leite, né? Então, tinha gado. Lá, eles já tinham várias culturas na mesma propriedade. Então, a gente foi para lá com uma cabeça, chegou lá, tinha pimenta, tinha mamão, tinha cacau, seringueira. E aí a gente foi meio que forçado a olhar para isso. E, por exemplo, a gente começou a atender Pimenta do Reino no primeiro mês que a gente foi para o Espírito Santo. Então a gente fez algumas adaptações ali, assim, mínimas mesmo, tipo de nomenclatura ali só, né? A gente nem fez alteração na estrutura do sistema, foi mais nomenclatura para atender. Então hoje a gente tem maçã também, né? E a gente tem olhado para o cacau, tem olhado para a banana, né? Para goiaba. Então realmente a gente está nesse ponto de encontrar parceiros, produtores que têm essa disposição de validar a tecnologia no campo, para que a gente realmente possa fazer cases em outras culturas e assim continuar expandindo o agrogé. Obrigado. Opa, eu não estou conseguindo levantar a mão aqui. Estão me ouvindo? Sim, estamos, Estamos Douglas. Fica à ouvindo. vontade. Tem uma pergunta aqui na verdade, duas perguntas para a Agroger. A sua solução, ela traz alguma eficiência para mim colher mais café? E a minha outra pergunta é, eu tenho uma área de 5 hectares, por exemplo. Como que essa sua solução vai saber qual que vai ser a minha rentabilidade, quantas sacas ali eu vou colher, como que ela vai saber os parâmetros do, da minha área, do clima, do solo, dos nutrientes, para mim ter uma colheita? Ou ela não faz isso? Perfeito. Obrigado, Douglas. A gente tem um parceiro na Bahia, em Vitória da Conquista, que ele tem uma iniciativa chamada Safra Café, tá? Ele está integrando a nossa equipe agora, e o estudo dele de doutorado é justamente conseguir, por imagens de satélite, tá? Acompanhando esses dados que a gente consegue, o histórico, né, de duas safras passadas, e correlacionando com o real lançado no dia a dia, estimar sim qual que é a produtividade. Agora, por exemplo, Jameson, entrei agora, você consegue estimar? Não. Então, vai ser um trabalho em conjunto com a assessoria que você já recebe, de um agrônomo, né, ou seja, da cooperativa. E o que acontece, Douglas, é que esses produtores, eles têm acompanhamento, né? Se for falar de uma propriedade um pouquinho maior, todas têm consultoria, né? Então, assim, o negócio é que esses dados não estão centralizados, né? E acaba que, por mais que alguns sejam um pouco mais organizados e tenham esses dados num papel, numa agenda, isso acaba se perdendo, né? Por isso, por exemplo, em Minas, o trabalho do ATG, né, é assim, fundamental. Onde o ATG passou, a gente expandiu muito fácil. Por quê? O produtor conseguiu
começou a ter a consciência, né, uma alteração de mindset, ali, de cultura, do quão relevante é fazer uma gestão mais adequada. Então, aí a gente traz uma ferramenta onde ele percebeu que precisa gerir melhor e ele tem uma ferramenta que ele consegue fazer isso com menos dor, entendeu? Não Entendi, sei muito bacana. se tem algum ponto ainda, Douglas, fica à vontade. Não, não, só queria parabenizar aí pela ferramenta, pela solução. Obrigado. Parece que é muito bem elaborado. Vamos conhecer depois. Se você tiver os 5 hectares lá, já vamos começar. É melhor começar antes da colheita. Tá, beleza, beleza, vamos deixar. Valeu. Então, Opa, obrigado, obrigado, Thiago. Para a Agroger também, eu queria perguntar, vocês estão fazendo com pequenas propriedades, estão estimando fazer com médias e grandes, e a solução de vocês vai ter um API para poder fazer integração, às vezes, com maquinários, né, de colheita, para poder ter essa informação também? E uma outra pergunta, se a solução de vocês também vai estar contemplando já fazer gestão de maquinários. Perfeito. Você encara média propriedade a partir de quantos hectares aí, Wellington? Olha, depende, né? Que aqui em Mato Grosso do Mas Sul, por exemplo, grande propriedade é 5.000 hectares por aí, né? Tá, Vamos colocar uma propriedade pequena aí, uns 200 hectares. 200. Tá. Da realidade de café, né, 200 já é uma propriedade grande, né? Pô, olha, o cara já tá perdendo a mão ali. Hoje, 20% da nossa cartela de clientes são propriedades acima de 300 hectares. Tá? Então, a gente tem uma grande parte ali no range de 20 até 90 hectares, menor do que 20 e tem o resto maior do que 300 hectares. Hoje, o nosso maior cliente tem 1.050 hectares. Outra pergunta, você falou sobre se a gente, se a gente atua no médio produtor, né? Depois você falou sobre a API, a gente já tem, tá? Inclusive, essa propriedade lá de maçã em Santa Catarina, eles estão fazendo todo um trabalho de telemetria, tá? É uma startup local, mas ela já tem todo um aparato lá e eles coletam, eles só enviam para a gente. Então, isso tudo é visualizado na nossa plataforma, mas é coletado por outra startup, tá? Então, a gente recebe e entrega dado já. Perdão, uma terceira pergunta. A parte de gestão de maquinários. A gente já tem, né? Até porque a maior parte do nosso produtor ali, como eu te falei, né? Maior do que 20 hectares, então já tem maquinário, então precisa fazer manutenção preventiva, toda a parte de abastecimento, de manutenções, né? E toda essa gestão de custo ali. Tá? Perfeito, perfeito. Obrigado. Ok. Eu só comentei, só salientar aqui, que eu comentei que a gente começou na colheita manual, mas a partir do Uhum, segundo ano a gente já foi para. A gente começou a ir para o sul, aí é inevitável, a gente precisava contemplar essa parte também. tá ótimo. Obrigado. alguém tem mais alguma pergunta? Lembrando, gente, NPS ajuda e eu também consigo fazer as pontes, né? Que é um dos grandes diferenciais da rodada. Então, quem puder lá, 2 minutinhos no NPS ajuda bastante. E eu fico à disposição aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente finaliza. Obrigado a presença de todos aí Ô, pelo. Thiago, eu cometi, Claro, desculpa, cara, eu cometi só uma gafe ali que eu tenho que atualizar. Ontem a gente fechou o nosso primeiro cliente em grãos, tá? Soja, milho, em Botelhos. Então tem que atualizar ali. bacana demais, hein, Emerson? Parabéns aí, viu? Ó, Francisco, fica à vontade, Francisco. Eu só queria complementar, não sei se vai ter mais pergunta. Primeiramente, agradecer também os parceiros aí que estão junto com a gente. A gente tem alguns representantes de algumas federações aqui da agricultura também, tem até supervisores de campo também acompanhando. Então, assim, quando a gente fala rodada de negócios, né, são várias oportunidades, lógico, né, que envolvem negócios, mas também de possibilidades de aproximação de testes a campo também. Então, caso verifiquem sinergia com as ações realizadas ou com a proximidade na região que o pessoal está,
fique à vontade, a gente pode trocar contato, a gente pode fazer uma outra conversa, fazer uma aproximação mais detalhada, se for o caso, com mais tempo também. Então, a gente fica à disposição. Parabenizo o pessoal aí pelas propostas também, pelas soluções e pelo tempo de vocês também por estarem aqui junto com a gente nessa empreitada. Só para dar esse reforço e novamente agradecer aí vocês pela Legal, possibilidade de estar obrigado. aqui, tá bom? Igualmente, obrigado em nome de todo mundo aqui, obrigado pelo convite, o tempo, a organização muito boa. Perfeito, obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras aí, Francisco. É só o começo, viu, pessoal? A gente continua se conectando aí, conversando com todos vocês. Obrigado pela presença. Ótima noite e ótima terça para todos aqui, tá? Ótima semana. Perfeito, Valeu. obrigado. Boa Parabéns noite. a Obrigado, todos aí. pessoal. Boa Pessoal, noite. Obrigado, gente. abraço. Boa noite. Até Valeu. mais. Tchau. Falou.